Eu olho com amor para onde você olha. Esse vídeo é muito importante para você, que já é ou quer ser um terapeuta. Vamos então à primeira ordem da ajuda. Dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Essa é uma questão que ocorre muito no trabalho de terapeuta e você já deve ter passado por isso. Quando, por exemplo, o assistido quer mais do terapeuta do que ele tem a dar. Ele quer que o terapeuta resolva o problema que é dele, do próprio assistido, e que só ele pode resolver. O terapeuta, então, deve se posicionar da seguinte forma: isso é seu, não é meu. Então vamos agora para a segunda ordem da ajuda. Reconhecer os limites e respeitá-los. Essa ordem aborda o fato do terapeuta, num atendimento, não considerar as circunstâncias externas ou anteriores, como doenças hereditárias, consequências de acontecimentos traumáticos, condições econômicas ou simplesmente o destino daquele assistido. Ao querer ajudar o assistido sem levar em conta esses fatores, o resultado do trabalho do terapeuta pode ser um fracasso. O caminho aqui seria o terapeuta reconhecer que existe algo maior do que ele e respeitá-lo. Vou contar mais uma história do livro No Centro Sentimos Leveza, do Bert Hellinger. A fé. Alguém contou ter ouvido duas pessoas conversando sobre esse tema. Como teria Jesus reagido se, após dizer a um doente, levanta-te, toma o teu leito e vá para casa, ele tivesse respondido, mas eu não quero. Finalmente um dos dois opinou. Provavelmente Jesus teria inicialmente ficado em silêncio, mas então se viraria para seus discípulos e diria, este homem dá mais glória a Deus do que eu. Vamos agora então para a terceira ordem da ajuda. Ajudar de igual para igual. Muitas vezes o fato do terapeuta ter um conhecimento e o assistido não ter, o terapeuta pode se colocar numa postura maior do que o assistido e acaba indo para o lugar de pai do assistido. Essa postura gera problemas e em muitos casos o processo terapêutico pode se tornar muito longo. Portanto, é necessário sempre colocar uma postura de adulto para adulto, lembrando que estabelecer a troca nesse momento é fundamental. A troca financeira, por exemplo, porque coloca equilíbrio de dar e receber entre terapeuta e assistido. Isso os coloca de igual para igual e não um maior do que o outro. A quarta ordem, o olhar sistêmico. O terapeuta deve sempre ter um olhar sistêmico para o assistido, ou seja, olhar para a família do assistido. Enxergar que o assistido é o que é e está onde está porque existe uma história por trás dele. O problema não é o problema é o que faz ele olhar para trás. Se ele traz um problema, a origem do problema sempre está em alguma desordem do sistema familiar dele. E isso sempre deve ser levado em conta. Quinta ordem. Ajudar sem juízo de valores. O terapeuta, ele deve sempre observar o caso sem se identificar com o problema do assistido e sem julgamentos. Ele deve servir a cada um assim como ele é. Por exemplo, se um abusador de crianças procura um terapeuta para fazer uma constelação, ele deve constelar sem nenhum tipo de críticas ou julgamentos. Pode parecer difícil, mas você está entrando numa nova consciência, a visão sistêmica. E isso é o todo.